Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. E o nosso assunto de hoje é: quem de nós testemunhará a ação do Espírito Santo no mundo? Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma. Bom, gostaria que você se imaginasse agora sendo naufragado numa ilha deserta e você ali sozinho, e incrivelmente nessa ilha tem uma Bíblia lá, e aí você ali, sem nenhum conhecimento. Também eu peço para que você se imagine assim, nenhum conhecimento bíblico, nunca ninguém falou de Jesus para você. Você para Jesus, para você é como alguém que mora em outro continente que você sequer imagina que possa existir, não é? E agora você ali nessa ilha, não tendo o que fazer e essa Bíblia para ler, de repente você olha e fala assim: Bíblia, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E lendo os evangelhos você vai ali. Quem é Jesus você está descobrindo em primeira mão, sem a influência de outra pessoa, apenas dos apóstolos que escreveram aqueles santos evangelhos, os 4 evangelhos e o Novo Testamento. E você vai olhando, aprendendo em primeira mão quem é esse Jesus, as suas obras, as suas palavras, os seus ensinamentos, os milagres que lhe ocorreu. E ao perscrutar, ao perceber através da sua leitura, você imaginando: rapaz, depois que esse Jesus recebeu o Espírito Santo, aí sim começou a missão dele. Você começa, porque a história vai relatando dessa forma: Jesus recebendo esse Espírito Santo, sendo guiado ao deserto, voltando do deserto, e já no meio do povo realizando o anúncio do reino de Deus e os milagres acontecendo. E você ali, acompanhando a leitura, percebendo que Jesus era grandioso em obras, grandioso na palavra, também tinha uma autoridade. Ninguém estava ali ensinando isso. Você lendo o Evangelho, você percebe isso. Você se encontra com Jesus ao ler os Evangelhos. Você não seria diferente, meu irmão, com certeza, dos primeiros cristãos, aqueles ao quais Paulo foi enviado. Paulo saiu lá de Jerusalém e começou a anunciar o nome de Jesus por toda a Ásia, por toda a Europa. Vai pensando aqueles europeus, aqueles asiáticos, quando escutaram sobre Jesus, eles são como você agora nessa ilha deserta, escutando pela primeira vez sobre alguém, sobre esse Jesus, sobre a sua obra. Agora você também vai imaginando esse movimento do Espírito Santo no coração de Jesus, que ao anunciar o reino de Deus, anunciava com poder, por causa do Espírito Santo que o possuía. E assim também a igreja primitiva, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, esse Espírito foi derramado em Pentecostes. Você está lendo ali porque você viu os Atos dos Apóstolos, e você vai olhando também Paulo anunciando com esse poder. Só que você está lá nessa ilha deserta, e você está ali aprendendo através dessa leitura, e você com certeza vai ficar pensando: nossa, cara, bem que eu tinha um amigo lá da igreja. Quando eu retornar em terra, eu vou procurar uma igreja. Vai imaginando no seu coração, irmão, a expectativa que está aí dentro do seu coração, né? Por isso vale a pena você ler a palavra de Deus, pedindo o Espírito Santo e conhecendo você mesmo ao ler o Evangelho, ao ler os Atos dos Apóstolos, ao ler o Novo Testamento, perceber o Espírito Santo, né? Construindo a igreja, edificando a igreja, colocando seus sinais nos corações dos seguidores do Senhor. E agora você pensando: quando eu sair dessa ilha, eu vou procurar uma igreja, eu quero perceber o cristianismo agora no seu mais efetivo povo, o povo de Deus, o povo que é batizado, o povo que recebeu o Espírito Santo no sacramento do batismo, né? O que você sentiria ao ver a sua comunidade depois de resgatado nessa ilha? Hã? Imagina você passando por essa experiência, chegando aonde você mora, lá na igreja onde você participa, onde você congrega. Como é que você ia ficar? Chocado? Decepcionado? Maravilhado? Coloca nos comentários, eu estou curioso para saber a sua resposta.
e eu com certeza vou meditar nela. Eu ia dar uma estranhada. Falei, nossa, mas aquilo que eu leio nos evangelhos está um pouco diferente daquilo que eu estou vendo aqui. Com certeza eu ia estranhar. E você? Comenta aí conosco. Francis Chan diz assim para nós, há um grande abismo entre o que lemos a respeito do Espírito Santo nas Escrituras e como os cristãos e a igreja agem hoje em dia. Em muitas igrejas, você ficaria espantado ao notar a aparente ausência do Espírito Santo. Para você realmente entender o que eu estou te dizendo, irmão, tu tem que ler os evangelhos e os Atos dos Apóstolos, pelo menos. Lê versículo por versículo. E depois você vai entender o que nós estamos dizendo aqui. E se você topar com a tua comunidade, depois de perceber essa ação que o Espírito Santo fez na igreja primitiva, você ia estranhar no mínimo, né? Se essa pergunta remexeu no seu interior e lhe deixou um tanto desconfortável, fica tranquilo. Comigo não é diferente. Questões assim, gente, é que nem remédio. Ninguém gosta de tomar remédio. Hoje até o pessoal inventa remédio com sabor, né? Na minha época não tinha muito sabor não. Você tinha que tomar o dipirona, que é a coisa amarga, mas era necessário. Questões assim, gente, se nós topássemos com a nossa comunidade, será que as pessoas iam perceber que ela é cheia do Espírito Santo? Essas questões são boas, essas questões são pertinentes, são necessárias, como o remédio é necessário para quem está doente. É importante voltarmos a fazer essas questões, levantarmos não somente sozinhos, mas juntamente com as pessoas que vivem na comunidade, porque isso edifica, porque isso vai fazer com que transformações aconteçam dentro do seio da comunidade. No fundo, a gente deseja que a nossa comunidade seja uma das primeiras comunidades, né? Eles eram um só coração, eles eram uma só alma, eles repartiam tudo entre si, não havia necessitados entre eles. Você já imaginou, irmão? Que maravilha, que bênção. Obviamente, irmão, se você também olhar os Atos dos Apóstolos, eles também eram perseguidos, mortos, eles eram maltratados, rejeitados. É um mistério ser cristão de verdade. Você ao mesmo tempo tem a presença do Senhor aqui no seu coração, inteirando, deixando você sem nenhum vazio existencial. Mas ao mesmo tempo também você não é deixado de ser perseguido. Sobre você recai também aquilo que caiu a cruz de Cristo, a perseguição e o ódio do mundo. Mas você vive feliz, você vive contente. E é importante também percebermos que a nossa comunidade, tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo show. Opa, há que se levantar. A comunidade é um misto de alegria porque estamos cheios do Espírito Santo e vivendo nele, mas ela também é um misto de perseguição, de sofrimento, porque o mundo odeia Jesus Cristo. Jesus falou, se eles odiam a mim, eles também odiarão a vós. E sabe por que ainda não temos essa comunidade? Porque assim como a comunidade de Jerusalém, o Espírito Santo precisa descer e repousar sobre cada um que vive e frequenta a comunidade. Não há outro jeito, irmão. Se queremos ser uma comunidade realmente cheia do Espírito Santo, conosco deve acontecer aquilo que aconteceu com a comunidade primária, a original, a comunidade de Jerusalém. Eles obedeceram o Senhor que falou, fiquem aqui em Jerusalém, no caso, fiquem reunidos, fiquem juntos e orem para que o Espírito Santo venha. Quando o Espírito Santo vem, se você olhar nos Atos dos Apóstolos, aí acontece realmente aquilo que o Senhor planeja para a nossa vivência em comunidade. É o Espírito Santo que suscita aquilo que a comunidade precisa vivenciar. Conosco deve acontecer aquilo que aconteceu em Jerusalém. A reunião em volta de Jesus, pela ordem de Jesus, obedecendo a Ele e pedindo o Espírito Santo. E com certeza, se nós tivermos fé, o Espírito Santo desce sobre nós, como desceu em Jerusalém. E a partir disso, irmão, Deus vai nos abençoar grandemente. Francis Chan ainda acrescenta, se o Espírito Santo age, nada pode impedi-lo. Se ele não age, não conseguimos produzir frutos genuínos do Espírito Santo. Não importa o quanto esforço façamos ou quanto dinheiro gastamos.
conduzir a igreja no Espírito Santo gerará frutos no Espírito Santo como amor, alegria, paz, bondade. E por aí vai, lá em Gálatas você vai ver esse fruto. É nesse dinamismo que nós devemos seguir. Mas às vezes a gente tem aquela compreensão que nós vamos investir, que nós vamos gastar. É claro, gente, os pastores estão aí para governar a igreja, para discernir onde é que vai ser gasto o dinheiro. Na comunidade de Jerusalém era assim, mas nós precisamos ter aquele princípio de que primeiro o Espírito Santo precisa ter livre acesso na nossa comunidade. Ele precisa ser consultado nas decisões mais importantes da nossa comunidade, do nosso grupo de oração. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós perdemos o norte, meu irmão. O primeiro passo que podemos dar é aquele diálogo com as pessoas do movimento, da pastoral, da igreja, sobre o Espírito Santo. É fazer com que os discípulos que obedientes a Cristo oravam pedindo o Espírito Santo, conforme a gente vê em Atos 1, versículo 4. Amém, irmãos? Vamos terminar aqui com a oração do Padre Marlon Múcio. Repita-se, pois, agora na família cristã o espetáculo dos apóstolos reunidos em Jerusalém depois da ascensão de Jesus ao céu, quando a igreja nascente se encontrou toda reunida em comunhão de pensamento e de oração com Pedro, ao redor de Pedro, pastor dos cordeiros e das ovelhas. Digne-se o Espírito Divino a escutar, de maneira mais consoladora, a oração que todos os dias sobe até Ele de todos os recantos da terra. Renove em nossos dias os prodígios como em um novo Pentecostes e conceda que a Santa Igreja, reunida em unânime e mais intensa oração em torno de Maria, Mãe de Jesus, e guiada por Pedro, propague o reino do Divino Salvador, que é reino de verdade, de justiça, de amor e de paz. Assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.